Oi, amigos do Esperança, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Mais uma aula aí do nosso querido livro Boa Nova, né? Que nos tem trazido aí tantas reflexões importantes. Mas antes de iniciarmos aí a nossa conversa sobre o capítulo de hoje, vamos fazer uma oração? Vamos fechando os nossos olhos, silenciando os nossos pensamentos externos, acalmando o nosso coração. Vamos nos sentindo envolvidos pelos bons espíritos, pelos nossos mentores individuais e sempre agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, pela oportunidade do estudo, por estarmos juntos, por termos nos conhecido, agradecendo a Deus também por essa convivência e pedindo a Ele que, além do entendimento da lição de hoje, possamos estar cada vez mais unidos, mesmo que distantes fisicamente, que possamos, Senhor, estar juntos, porque juntos somos mais fortes, juntos fazemos grandes coisas, juntos consolamos uns aos outros. Obrigada, Senhor, por todos esses amigos que são o Grupo Esperança, que são as pessoas que conhecemos por esse intermédio. Que o Senhor nos mantenha juntos, nos fortaleça, nos ampare e nos sustente nessa boa resolução. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, gente, estou com tanta saudade de vocês, sabe? Saudade de estar junto, né? Saudade de estar perto. Mas em breve isso tudo vai passar, né? A gente vai estar junto. Bom, hoje a gente vai falar do capítulo 27, né? Do livro Boa Nova. É mais um capítulo maravilhoso. O capítulo é a oração no horto. Então, Humberto de Campos começa aí relembrando o ato que foi de extrema humildade, como ele diz logo no primeiro parágrafo, né, do capítulo, um ato de extrema humildade de Jesus, que foi o lava-pés, né? Pois Jesus lavando os pés dos discípulos. Vamos relembrar um pouco essa situação. Eles já estavam juntos, Jesus e os discípulos, né, comemorando a Páscoa, reunidos numa ceia, né? O primeiro ato de Jesus foi esse, foi o de lavar os pés dos discípulos. E aí, Jesus, depois disso, depois que lavou os pés, voltou ao seu lugar na mesa, ceiou com os discípulos, e ao final disso, antes deles se retirarem, deles se separarem, Jesus dirigiu uma prece, né? Humberto de Campos fala aqui que é uma prece fervorosa, né, em favor dos discípulos. Essa prece está no capítulo 17 do Evangelho de João, né? E aqui, só para a gente falar um pouquinho de João, porque ele vai ser muito citado aqui nesse capítulo 27, né? João foi o último discípulo a relatar os fatos ocorridos, a escrever o Evangelho, né? Alguns estudiosos dizem que ele só foi escrever o Evangelho mais de 30 anos depois dos fatos, né? Então eu fico aqui imaginando como foi para João guardar no seu coração, né? Guardar na sua mente todas essas experiências maravilhosas que ele teve aí com Jesus, e depois ele conseguiu relatar, né, de forma tão brilhante e tão detalhada, né? Aqui também só falando que essa oração só foi descrita no Evangelho de João. Os outros evangelistas não falaram, não tocaram nesse ponto, né? Bom, Humberto de Campos descreve essa oração de uma forma mais leve, né? Menos formal do que aqui está no Evangelho, né? E isso facilita muito para que a gente consiga entender melhor, né? Voltando ao livro, então nós vamos ver aqui que Jesus estava com todos os seus discípulos. Ele já sabia que ele seria crucificado, né? Que o martírio dele ia começar dali a algumas horas, né? E mesmo assim, essa oração, ele não pediu por ele, né? Ele fez essa oração pedindo pelos seus discípulos. Aqui eu vejo
oportunidade de reflexão para a gente, né? Que Jesus, mesmo nesse momento, né, de sacrifício, onde ele já sabia o que ia se passar, qual foi o primeiro movimento de Jesus? Jesus orou, né? Jesus entrou em oração. E fico pensando na gente, né? Quando a gente está aí com algum problema, com alguma dificuldade, com algum desafio, qual é o nosso primeiro movimento? É se desesperar, é se desequilibrar, ou é lembrar de Jesus nesse momento e entrar em oração? Né? É a oração que nos equilibra, porque ela nos coloca em contato com Deus, né? Então Jesus, às vésperas de passar por esse martírio, pela sua crucificação, o primeiro movimento que ele fez junto dos seus queridos, junto dos seus discípulos, foi orar. E seria bom que a gente conseguisse, né, lembrar dessa passagem de Jesus nos nossos momentos desafiadores, né? Fica aí a dica, né, o desafio para todos nós. Bom, essa oração que Jesus faz é uma oração cheia de amor pelos seus amigos, né? Jesus começa se dirigindo ao Pai, dizendo que sabe que é chegada a sua hora, e ele pede que Deus o ampare, né, que o acolha, para que ele possa mostrar ao mundo o que a sua fé foi capaz de fazer, né? Então, Jesus curou, Jesus ensinou, e agora Jesus iria passar pelo testemunho, né? Ele ia dar a sua vida para confirmar tudo aquilo que ele falou durante os 33 anos em que viveu, não é? Que tudo que o Pai ensinou para ele, tudo que o Pai disse para ele, ele ensinou para os discípulos, ele passou para os discípulos, né? E que ele roga não pelo mundo, né? Ele roga por cada discípulo. Ele diz assim: Pai, eu não rogo pelo mundo, porque reconheço que o mundo é uma obra tua e que ele vai ser perfeito um dia. Demore ainda o tempo que for preciso, mas eu peço por cada discípulo meu, né? E aí eu entendo que o recado aqui é claro, né? A evolução é uma escolha nossa, né? Então o mundo pode demorar para ser perfeito, mas eu como pessoa posso apressar, né? Eu posso antecipar a minha melhoria como espírito, né? Então ele pede aqui por cada discípulo dele, fala também do esforço que vai ser necessário, né, para que essa obra se realize, né? E quando a gente fala aqui desse esforço, não é somente com relação ao martírio de Jesus, né, a sua crucificação, ao martírio também, as questões que os discípulos depois também passaram, né, as perseguições, mas também com relação aos primeiros cristãos, né, que eram ali jogados aos leões, que passavam por coisas terríveis, né? Então foi preciso muito esforço, né, muita vontade própria, muita força de Deus para que a obra de Deus fosse aí completada, né? E ele pede também união entre os discípulos, reconhecendo que a desunião acaba com qualquer trabalho que se queira fazer, né? Então ele fala da força, fala do esforço próprio, fala da união que é necessária, e ele fala também que o maior testemunho, né, que cada um pode dar é o seu próprio sacrifício, né, pela causa do Pai. E aí, se a gente se pergunta, né, qual é a causa do Pai? Qual é a causa de Deus? Não é o amor? Não é que a gente se ame como a nós mesmos, que a gente se ame como a si mesmo? E qual é o sacrifício que a gente precisa fazer para chegar nesse ponto? Aqui, gente, o nosso aprendizado, o nosso sacrifício é enorme, né? A gente tem que ser menos orgulhoso, a gente tem que ser menos vaidoso e a gente tem que ser menos egoísta. Então, o nosso sacrifício em favor da causa de Deus é menos orgulho, menos vaidade, menos egoísmo. O que ainda para a gente é bastante penoso, né? Jesus também pede por aquelas pessoas que vão se converter ouvindo os discípulos. Achei isso também, gente, excepcional. Jesus já via aquelas pessoas que iriam
colocar Deus no seu coração, ouvindo o que os discípulos tinham aprendido, né? E ele termina dizendo que todos, né, ele pede por todos, pela renovação de cada um, e reafirma que ele deu a conhecer a cada discípulo tudo aquilo que o Pai ensinou. Terminada a oração, que os discípulos todos ouviram no mais profundo silêncio, Jesus se dirigiu ao Monte das Oliveiras, junto com Tiago e João, que eram irmãos, filhos de Zebedeu, e com Pedro. Eram esses mesmos 3 discípulos que já haviam participado de um outro episódio igualmente importante, que foi o episódio da transfiguração no Monte Tabor. Então aqui a gente presume que Jesus mantinha com esses 3 discípulos uma maior proximidade, um maior entendimento, porque ele sempre levava eles nesses momentos mais significativos, não é? Chegando ao Monte das Oliveiras, Jesus acomoda os discípulos, né? Humberto de Campos fala, nos bancos naturais, né, que existiam ali na paisagem, né? E fala com eles, diz para eles, olha, essa é a minha derradeira hora com vocês, né? É meu último tempo com vocês, né? Por isso eu peço a vocês que orem e vigiem. E Jesus se afasta, né? Jesus se afasta um pouco, não era muito longe de onde ele estava. Humberto de Campos diz que mesmo afastado, os discípulos viam e ouviam a Jesus, mas que eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo ali, né? E eles só se lembravam de que Jesus pedia que eles vigiassem e orassem. João, inclusive, fez ali um comentário dizendo de como Jesus confiava neles para isso, né? Quando a gente pensa aqui nesse vigiai e orai, que Jesus pede aos discípulos, pede a esses 3 discípulos, se a gente for procurar aí o significado da palavra vigiar, a gente vai encontrar o seguinte significado, né? Vigiar é estar atento, é prestar atenção, é observar tudo o que acontece à sua volta. Então essa era a tarefa, né, o pedido de Jesus aos discípulos, vigiem e orem. E Jesus se afastou e deixou os discípulos que passaram aí a meditar e a orar fervorosamente. Mas eles adormeceram e Jesus voltou e os encontrou dormindo. E Jesus disse assim, despertem, acordem, eu não pedi para que vocês vigiassem e orassem. E os discípulos nem sabiam o que havia acontecido, porque haviam dormido. Quando a gente pensa nessa questão de não saber o que aconteceu, e entende toda a situação, vê a situação aí como um todo, eu acredito que naquele momento havia uma multidão de espíritos ali, né? Havia muitos espíritos interessados em socorrer, em amparar, em fortalecer a Jesus. Mas também deveriam haver espíritos interessados justamente ao contrário. Então Jesus ainda diz para os discípulos, olha, eu fui visitado por um anjo de Deus que me trouxe conforto para a situação que eu vou enfrentar, para esse martírio que está chegando. Eu vou novamente rezar. Por favor, continuem vigiando e orando. E Jesus se afasta novamente. Novamente, depois de alguns instantes, Jesus volta e os encontra dormindo. O Humberto de Campos diz aqui no livro que os discípulos insensivelmente cederam aos imperativos do corpo e esqueceram as necessidades do espírito. Se a gente retomar aí essa ideia, essa informação de que haviam muitos espíritos interessados, espíritos do bem interessados em Jesus, e que deveriam também haver espíritos contrários a isso, acho que dá para entender aqui o porquê que os discípulos não conseguiam se manter acordados, né? Então, Jesus estava envolvido pelos espíritos superiores, pelos espíritos do bem, e
os discípulos estavam envolvidos aí pelos espíritos contrários a isso, né? Pelos espíritos inferiores. Nessa segunda vez onde eles dormiram, eles não tiveram tempo nem de se explicar para Jesus, porque já estavam chegando os soldados e uma parte grande do povo para o prender. E foi isso que aconteceu. Judas vinha à frente e com um beijo ele identificou aos soldados quem era Jesus. E Jesus foi preso aí como um ladrão qualquer, como um ladrão vulgar. Esse episódio do sono inexplicável dos discípulos também nos abre várias outras possibilidades de entendimento, não é? Nós podemos, por exemplo, entender que é Jesus nos chamando aí a atenção para as tarefas que estão sobre os nossos cuidados e que a gente não está fazendo, né? Que a gente não está cumprindo, né? O quanto a gente dorme nas coisas que nos são convenientes, né? Eu encontrei uma expressão que é a expressão do sono da alma, né? Que é esse sono que só nos deixa disponíveis para as coisas materiais, né? Para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, nós nunca temos tempo, nós nunca temos disposição, né? Então, esse pode ser um chamamento de Deus, de Jesus, ao nosso modo de ver a vida, né? Um pedido para que a gente amplie aí a nossa mente, né? Amplie a nossa consciência, para que a gente reveja os nossos conceitos e preconceitos. Bom, essa parte termina, né, da história, e aí a gente vai para a última parte do capítulo, que é aquela onde Humberto de Campos nos fala das repercussões de tudo isso em cada discípulo, né? As reações de cada um deles dizem muito sobre eles. Então, o Calvário de Jesus, ele trouxe muitos sentimentos, né? Muitas reações aos discípulos, né? Alguns se revoltaram, outros tiveram medo, outros tiveram muitas dúvidas, né? E cada um reagiu de acordo com aquilo que havia assimilado do que Jesus ensinou, né? Cada um deles teve um aprendizado. Nós vemos aqui no livro que Humberto de Campos diz que Pedro e João foram os últimos a abandonar Jesus e que eles tentaram aí fracos esforços pela libertação. Muitos arrefeceram o entusiasmo e o devotamento. As penas impostas a Jesus eram excessivamente severas, né, para que os discípulos tomassem aí a iniciativa de segui-lo. Eles tinham medo, né? Eles viram que Jesus foi exposto ao insulto, à zombaria, com exceção de João, que continuou ao lado de Maria até o final. Todos os outros discípulos, todo o grupo de Jesus debandou, ou com medo, ou com dúvidas, todos eles sumiram. Jesus, ao contrário, diz aqui no livro, né, ele coroou a sua obra com esse sacrifício máximo, tomou a sua cruz sem nenhuma queixa, deixou-se imolar sem qualquer reprovação àqueles que o haviam abandonado nessa hora mais difícil. Jesus sabia, conhecia que cada criatura tem o seu instante de testemunho e que esse instante iria chegar para cada um dos discípulos, né? Então Humberto de Campos volta aqui a falar na fidelidade a Deus, que foi exemplificada por Jesus, que aceitou serenamente os desígnios do céu, sem que tivesse uma expressão menos branda que pudesse contradizer tudo aquilo que ele tinha como tarefa, né? Um trecho aqui bastante interessante, um parágrafo, diz assim: apesar da demonstração de heroísmo e de inexcedível amor que ofereceu do cimo do madeiro, os discípulos continuaram subjugados pela
dúvida e pelo temor, até que a ressurreição lhes trouxesse incomparáveis hinos de alegria. Esse episódio também dá ensejo a algumas reflexões para a nossa vida, né? Então a gente viu aí que os discípulos estavam sofrendo, eles estavam com medo, eles tinham dúvidas, né? E agiram conforme aquilo que sabiam, aquilo que tinham aprendido, que tinham conseguido assimilar do que Jesus tinha passado a eles, cada um na sua medida de entendimento. Quando a gente traz isso para a nossa vida, no que a gente pode se melhorar, né? Por exemplo, na hora de um sofrimento muito grande, ou eu estou sofrendo, ou alguém que eu amo muito está sofrendo, que é mais ou menos aqui a situação de Jesus, né? Jesus era amado pelos discípulos, e os discípulos percebiam, viam que ele estava sofrendo, os discípulos sofriam junto com Jesus, né? Quando a gente sofre por alguém que a gente ama, ou por causa própria, como é que é a nossa postura, né? O que a gente já assimilou da doutrina, dos ensinamentos de Jesus, que pode nos auxiliar no momento desse? Nós devemos nos desesperar, nós devemos fugir? O que fazemos nós, né? Se a gente lembrar, buscar aí na nossa vida, quantas vezes a gente passou por situações que a gente achava que nunca iam acabar, que aquela dor nunca ia passar, nunca ia melhorar, e que passado algum tempo, a gente reconhece que só se tornou uma pessoa melhor por conta daquele problema, né? A gente nunca consegue ver o benefício que a dor, que o sofrimento nos traz na hora que acontece. A gente só vê isso passados alguns anos, né? Então, o que a gente pode aprender desse instante de Jesus aí, dessa oração do horto, né? O que eu faço quando eu estou sofrendo muito, né? O quanto eu acredito na consolação, no conforto, na vida futura, na justiça, na sabedoria de Deus, né? Então, um ponto, considero eu, bastante importante para que a gente reflita, para que a gente se melhore, para que a gente possa, enfim, acalmar o nosso coração, né? Trabalhando nisso, começando a trabalhar nisso. A parte final do livro fala aqui de João, né? João, que ficou aí muito tempo chateado por não ter conseguido ficar acordado quando Jesus precisou dele, né? Então, ele refletia, Humberto de Campos diz aqui, que nas suas meditações acerca do Messias, ele refletia maduramente sobre a oração do Horto das Oliveiras e perguntava a si mesmo a razão daquele sono inesperado. Por que ele dormia? Ele que tanto amava Jesus e no momento em que o seu coração mais precisava de afeto, de conforto, ele dormiu, ele não estava ali, né? Então, João, muitas vezes se dirigia em pensamentos, em orações silenciosas a Jesus, muitas vezes em lágrimas, implorando a Jesus que o perdoasse por esse descuido, né, nessa hora tão extrema. Algum tempo passou, né, sem que ele conseguisse esquecer essa falta de vigilância nas vésperas do martírio de Jesus, mas certa noite, depois de algumas reflexões, ele teve uma visão mediúnica de Jesus vindo ao seu encontro. E aqui, o que eu vou ler agora é o último parágrafo desse capítulo. Jesus diz assim a ele. Jesus então diz a João: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao calvário da sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais animados do mundo. Em face dessa lição,
o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual do testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Que recado de Jesus, hein, gente? Então Jesus diz aqui, olha, a minha solidão no horto é também um ensinamento para vocês. Cada espírito na terra tem a sua obrigação de caminhar, de evoluir sozinho. Ninguém pode fazer isso por ninguém. Cada um faz por si. E muitas vezes o que a gente faz é sem a aprovação, sem a ajuda das pessoas que a gente mais ama na terra. Jesus diz que aqui os discípulos do futuro vão compreender que a marcha de cada um é solitária, uma vez que seus familiares e companheiros se entregam ao sono da indiferença. Lembrei aqui do sono da alma, que a gente falou aí um pouquinho antes, E eu achei aqui, nas referências, quando estudei, duas lições, duas mensagens do Caminho, Verdade e Vida, a mensagem 87 e 88, que fala um pouquinho disso, desse sono da alma, Vou ler um trechinho para vocês. É necessário que nossa alma não durma. Para nossa proteção e sustentação, é preciso que nos levantemos e nos esforcemos, pois é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através das fantasias e de pesadelos. Gente, essa expressão, sono da alma, me marcou profundamente, Esse sono que nos deixa dormindo para as coisas do espírito e que é muito, muito perigoso, porque tira de nós essa possibilidade de sermos pessoas melhores, de anteciparmos, de apressarmos aí a nossa evolução. Eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma, com algum pensamento, alguma reflexão que seja de serventia para vocês, porque esse capítulo é muito rico, Nós falamos aqui, todas nós que fazemos essas aulas, esses vídeos, sempre iniciamos ou sempre terminamos dizendo do quão importante eles são e de quantas lições eles nos trazem, Para nós é extremamente rico estudar, procurar algumas coisas, outras fontes para entender o que Humberto de Campos está nos falando. E só quando a gente faz isso, só quando a gente se empenha em buscar isso, é que a gente consegue entender a profundidade do que está escrito, O quanto isso é profundo, o quanto isso é bonito, O quanto Jesus de verdade nos deixou, Qual foi o legado de Jesus. E às vezes não, sempre, Eu nunca me sinto competente para passar isso para vocês na medida do que eu acho, do que eu acho importante. Então, se eu tenho aqui também mais alguma coisa para compartilhar com vocês, é essa dica. Busquem em outras fontes o entendimento do que o capítulo está dizendo, porque é muito rico, é muito bonito, é muito proveitoso que a gente busque em outras fontes, não se contente apenas com o que está escrito aqui no capítulo, porque tem muitas implicações, é lindo, gente, tudo que a gente aprende, quando vai procurar informação, quando vai complementar o que a gente está lendo na Boa Nova, olha, é um presente de Deus para a gente. Então, que eu possa ter aí de alguma forma colaborado com vocês em alguma reflexão, e nos vemos para a semana que vem, tá bom? Uma boa semana para todos, um bom frio, Tá muito, muito frio, pelo menos hoje que eu estou gravando essa aula, e saudades, tá? Que todos estejam bem, um beijo para todos, fiquem com Deus.